Olha só, gente, preste atenção aqui. Eu falava sobre a história dos estacionamentos. Então, na rua tem o problema do valet, ou do flanelinha, enfim, ou do carro roubado mesmo, né? Agora tem a história do preço dos estacionamentos. É um verdadeiro absurdo, especialmente nos aeroportos. Não é brincadeira esse negócio que eu falei, não, viu? Às vezes custa mais caro deixar o carro no fim de semana do que o preço da passagem. Reportagem da Renata Brito, vamos ver. Bruna mora em São Paulo e a cada 2 meses viaja para ver a família em Porto Alegre. E tomou um susto na hora de pagar a conta do estacionamento do aeroporto. Teve uma vez que eu deixei 4 dias do carro, deu R$250. Então foi o dia que eu desisti de vir de carro e comecei a vir sempre de táxi, porque acabava sendo mais barato. Quem precisa deixar o carro durante um dia no estacionamento do aeroporto de Congonhas tem que desembolsar R$ 61. Eu acho super caro, acho um absurdo. O estacionamento aqui é muito caro. Ana Paula vai viajar a trabalho, mas o preço do estacionamento faz praticamente a viagem não valer a pena. Daqui a pouco eu volto e vou ter que pagar uma boa parte do que eu ganhei em Brasília, vou ter que pagar aqui. Parar, ainda que por alguns minutos, para buscar alguém por aqui, custa o preço da hora cheia, R$ 11. A Infraero informou em nota que o preço do estacionamento em Congonhas está de acordo com o que se cobra na região. Mas não é o que constatamos. Em diversos estacionamentos que ficam próximos ao aeroporto, o preço é de R$ 30 por dia, menos da metade dos R$ 61 cobrados em Congonhas. A diária do estacionamento em Congonhas custa quase o dobro do que é cobrado em Cumbica. Mas os R$ 31,50 cobrados ao dia para parar em Guarulhos também causam muitas reclamações. Ilza saiu do trabalho só para buscar a irmã, que chegou de viagem. Toda a família faz este esforço para não ter que usar o estacionamento. Como nem sempre eu tenho alguém disponível, eu preferia deixar o carro, você chega, você não tem que incomodar ninguém. Mas pelo valor, é melhor você usar o táxi ou o serviço de ônibus. Outro problema aqui no estacionamento do aeroporto de Cumbica é a falta de vagas. Motoristas perdem muito tempo tentando estacionar. E mesmo pagando um preço tão alto, muitas vezes tem que parar assim, ó, em cima do canteiro. Todo dia a rotina por aqui é esta: veículos parados em cima da calçada, em vagas para deficientes físicos, em qualquer lugar. Qual é a situação que você encontra se você viesse de carro, por exemplo? Eu teria que chegar no mínimo 3 horas mais cedo do que o horário marcado para embarque, para tentar estacionar. Este agente de viagem, que precisa estacionar todo dia no aeroporto para buscar passageiros, já não sabe mais o que fazer. Cheguei para adentrar o estacionamento, como é de costume, tinha uma placa que o estacionamento estava lotado. Eu tive que parar o carro do lado de fora, pedir apoio interno aqui dentro do aeroporto para um pessoal da minha companhia, para que pudesse pegar esse passageiro e poder levá-lo para o hotel. Estacionamentos localizados próximos ao aeroporto aparecem como uma alternativa aos preços abusivos. Este aqui, que fica a apenas 8 minutos de Cumbica, custa R$ 20,40 a diária, quase 30% a menos. Adriana, que viaja de avião uma vez por semana a trabalho, há muito tempo optou por estacionar fora do aeroporto. Eu gosto de deixar aqui porque tem toda a comodidade, a gente só se prepara bem uma meia hora antes para qualquer eventualidade, mas você está tranquilo, então para mim é uma ótima opção. Uma van leva e busca o passageiro do aeroporto até o estacionamento sem cobrar nada mais por isso. O percurso não dura mais que 10 minutos. Aumentou o movimento, não só aqui, mas em todos os outros estacionamentos, né, que trabalham com o aeroporto, porque o aeroporto já não comporta mais o movimento que tem. Este especialista afirma que o Estado deveria intervir para evitar preços tão abusivos nos estacionamentos dos aeroportos, que são construídos em áreas públicas. Isso deve ser regulamentado pela Infraero e fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, que também não faz. Em nota, a Infraero confirmou que analisa e autoriza o reajuste dos preços nos estacionamentos dos aeroportos, já que se trata de áreas de concessão pública. Também informou que o preço estipulado para o estacionamento em Guarulhos está de acordo com o que é cobrado na região.
O abuso nos preços dos estacionamentos está longe de ser um problema só dos aeroportos. O valor cobrado por 1 hora estacionada varia muito em cada região da cidade e chega a ser exorbitante no centro e em alguns bairros nobres. Na Avenida Paulista, por exemplo, parar o carro por 1 hora não custa menos que R$15. E às vezes a gente vai fazer uma coisa rapidinha e acabamos no prejuízo, né? Porque R$15 é muito caro. Quanto você gasta para ficar 2 horas, 3 horas aqui? Uns 20, R$25 pelo menos. Quanto tempo? Por 1, 2 horas. O que você acha disso? Um absurdo. Não tem opção, não tem local, não tem rua, não tem zona azul, não tem como. O pior é que todos os estacionamentos de uma mesma avenida ou região fazem uma espécie de tabela única, cobrando o mesmo preço e deixando o motorista sem opção de escolha. Na medida em que todos os estabelecimentos fixam aquele mesmo preço, automaticamente fica demonstrado que houve esse conluio, essa união de todos os empreendedores para lesar exatamente o consumidor no momento que ele necessitava do serviço. Para não pagar caro demais pelo estacionamento próximo ao trabalho, uma possível saída é ir de metrô. Como a maioria das pessoas não mora perto de uma estação, é comum parar o carro no metrô mais próximo para então seguir viagem. Aqui pego o metrô e vou para a cidade. Onde não tem metrô, pega táxi, deixa o carro. Pago o carro no estacionamento, pego o metrô, desço na Sé, volto na Sé e pago o estacionamento. No quesito estacionamento caro, ninguém vence os shows, onde parar o carro por algumas horas pode custar até R$100. Mas como é possível mudar a realidade de abuso nos preços? A prática abusiva ela pode ser fiscalizada pelos órgãos de defesa do consumidor, exemplo do PROCON. As denúncias podem ser encaminhadas ao Ministério Público, mas é importante que o consumidor tenha consciência e reclame, porque muitas vezes o grande problema que a gente percebe é que o consumidor reclama com a pessoa errada, reclama com o amigo, reclama com o esposo, com a esposa, mas não vai às autoridades competentes. O advogado especialista em trânsito explica que os órgãos públicos podem e devem intervir para mudar esta situação. Se há a configuração de um ilícito civil ou administrativo, cabe ao Ministério Público ingressar com uma ação em face destas empresas também.